Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai seguir falando sobre investimentos no exterior, até porque nesse momento eu acredito que seja mandatório, a gente vai ter eleições no ano que vem e isso sempre traz uma volatilidade maior, mas não só por isso, eu acredito que a pessoa ela precisa ter uma alocação estrutural no exterior também, tá? Então não imagina que é só por causa do ano de 2022. Você vai ter algo em torno de 15 a 25% no exterior da tua carteira. Mas a pergunta de hoje é da Roberta, que a Roberta perguntou assim: qual a desvantagem de investir diretamente sem ser por BDR ou ETF? O que você prefere? Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Como é que você faz para investir diretamente do Brasil pela B3? Como é que você faz para investir no exterior? Quais as vantagens de cada uma delas? Então, logo depois da vinheta a gente já começa. Curta o vídeo, se inscreva no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, a primeira coisa que precisa ficar clara é o seguinte, que ao longo desses últimos 2 anos, o Brasil andou bastante nessa questão de disponibilizar ETFs e BDRs. Então hoje a pessoa consegue fazer uma alocação no mundo inteiro, tá? E consegue fazer uma alocação também bem diversificada de ETFs ou de BDRs também. Tá? E a gente vai mostrar isso agora no site da B3. A primeira coisa que precisa ficar clara para vocês é que um ETF no Brasil, diferente de um ETF no exterior, ele não paga dividendos. ETFs do Brasil, eles incorporam o valor dos dividendos e aí isso valoriza valoriza a cota. Tá? Então esse é um ponto que você precisa ter aí já de cabeça. Enquanto isso, o BDR ele investe apenas em uma empresa, né? O ETF você acaba sendo um fundo passivo que vai tentar seguir algum índice normalmente. Então a gente tem essa diferença básica para a gente começar esse vídeo de hoje. Se a gente entra aqui no site da B3, a gente vai ver que hoje existem 54 ETFs de renda variável. Ainda tem alguns de renda fixa também, mas esses são 54 ETFs. Vocês vão ver que nem todos são no exterior. Ó. O BBOV é do Ibovespa, o BBSD é de dividendos, esse IBOB é Ibovespa também. Né? A gente tem alguns aqui ó, que não são no exterior. Né? O próprio da Trígono aqui, o novo ETF que foi lançado agora recentemente, há menos de 10 dias. Aqui para quem curte criptomoedas, o Hash 11, né? Sempre com 11 depois, ó, o ET11 para quem prefere Ethereum, por exemplo. E aí a gente começa com alguns ETFs do exterior. Então, ó, o Alug 11, por exemplo, você investe em real estate nos Estados Unidos. Você segue um ETF super conhecido lá nos Estados Unidos, que é o VNQ, que eu acabei até fazendo vídeo sobre isso. Né? A gente tem aqui o USTK, que é para empresas de tecnologia, aqui, né? O World, que seria Global Equities, então investimentos em ações em torno do mundo, por exemplo. Aí a gente vai descendo aqui, ó, porque tem muitos que são no Brasil, a maioria são aqueles do Brasil, mas aí a gente chega aqui naqueles da Morningstar, por exemplo, né? O HTEC é a Morningstar de Healthcare, né? Empresas de saúde, por exemplo, ó, o DENAI, que é o Genomic Innovation Select 50. A única coisa que a gente ainda tem de problema, o tech aqui é o da FANG+, né? Então, quer dizer, ele vai acabar aparecendo com outro aqui de tecnologia. Claro que tem algumas diferenças. Aqui tem o Millennial, enfim, né? Tem vários outros fundos aqui no meio. Então, como vocês já puderam ver, você tem muitos ETFs, o que pode acabar tendo ainda é algum problema de liquidez, tá? Então, essa seria uma desvantagem de você investir aqui no Brasil, a questão da liquidez, tá? E aí a gente passa para BDRs, que também alguns têm problema de liquidez e outros não. E eu queria aproveitar aqui para mostrar para vocês todos os BDRs. E a gente não vai conseguir mostrar todos porque são 820 empresas encontradas já.
Então, quer dizer, a gente tem umas 450 empresas mais ou menos listadas aqui no Brasil e a gente tem 820 BDRs. Então, a pessoa não pode dizer que não consegue diversificar, por exemplo. Ainda mais um investidor de longo prazo, que ele não está comprando pensando em vender, né? Então, ele tem aqui, ó, diversas empresas, né, para fazer esses investimentos. Então, ó, 3M Company, Abbott Laboratories, ABN AMRO Bank, para quem lembra do Banco Real, né, que acabou investindo, depois virou Santander, ó, Airbnb aqui. Vou até botar 120 aqui para a gente ver mais. Ó, Albemarle, que não é a Albemarle, né? Quem é da nossa sabe Albemarle o que é. Essa é uma outra empresa, Albemarle. Aqui a Alibaba, por exemplo, a empresa chinesa, né, que eu acho que aí todo mundo vai conhecer. E a gente tem aqui muitas empresas, olha, a Amazon aqui no meio também. Então você tem tanto conhecidas como desconhecidas, tá? Eu não quero mostrar nenhuma aqui como desconhecida, porque às vezes alguém vai saber e aí vai parecer assim, nossa, o Daniel não conhecia essa, mas ó, Anheuser-Busch, que é a Bud lá dos Estados Unidos, né? Aqui é a Bud. E esses aqui são todos os BDRs não listados. Ó, inclusive aqui, ó, Aura Minerals, por exemplo, para quem investe na Aura 33, tá aqui também. Então a gente tem muitas empresas aqui listadas em termos de BDR. O BDR ele paga dividendo também. Só que o que acontece aqui? Eu peguei um exemplo aqui da Walgreens, por exemplo. Né? A Walgreens, que tem esse código IZIN aqui, né? Ela informou, por exemplo, no dia 21 de outubro de 2021, os dividendos no valor de 47 centavos de dólar aqui, 0,4775, que considerando a taxa de conversão de 5,64, corresponde a um valor prévio, que não necessariamente vai ser o valor do dia do depósito, tá? De R$ 0,91. Uma das desvantagens aqui tem relação a essa parte aqui de baixo. O 30% de imposto de renda você paga se você investir lá fora ou aqui no Brasil, porque isso é a tarifa de estrangeiro. Então é independente, você investindo lá fora ou no Brasil, dá no mesmo, você vai pagar 30%. O que é novo? O que é novo é esse 0,38 de IOF e 3% referente à tarifa cobrada pelo Banco B3. Tá, que inclusive é muito bom. Antigamente era o Itaú que fazia isso, era 5% aqui, era o Itaú ou o Bradesco. Então, na verdade aqui, a gente paga 30% do imposto de renda sobre os dividendos que já existem e sobre o valor que sobra 3,38%, que é diferente de 33,38%. Tá? Então a gente vai conseguir um número aproximado aqui, até porque isso aqui tem muito mais casa decimal e isso aqui tem muito mais casa decimal também. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. 0,4775 vezes 5,6423. Aí a gente multiplica por 0,7 para tirar o imposto de renda. E a gente multiplica por 0,9662 para tirar o IOF e a taxa. E aí a gente divide isso aqui por 2, a gente chega aqui num número muito próximo àquele, né, daqui de baixo. É por causa das casas decimais essa diferença. Por que eu dividi por 2? Porque no caso da Walgreens, você tem que cada ação corresponde a 2 BDRs. Tá? Tipo, no caso do Nubank que está abrindo capital agora, cada ação vão ser 6 BDRs. Então vai dividir por 6, por exemplo, se porventura um dia o Nubank virar para lucro e começar a pagar dividendo, por exemplo. Tá? Então, a gente tem essa questão também. E aí a pessoa vai receber quando? Ó, o evento será pago no dia 16 de dezembro aos titulares de BDR e em 10 do 11. Então isso aqui já inclusive já passou. Tá? Então dia 10 do 11 foi o dia, data com, para receber os dividendos desse BDR. A pessoa vai receber aproximadamente 0,91. Então, você recebe também os dividendos. Tá? Então a gente tem o seguinte, se você pensar ETF Brasil e ETF no exterior. Qual a vantagem do ETF no exterior? Paga dividendos. Qual a desvantagem do ETF Brasil? Não paga dividendos. Né? Se você pensar em DTF e ETF, né, Brasil e exterior, qual a vantagem do ETF no exterior? Você tem um limite de venda até R$ 35 mil
E se você fizer ganho de capital, você está isento para vendas no exterior no mês. A mesma coisa, é limite de venda, não é de lucro. Enquanto isso, no Brasil, o ETF não tem isenção nenhuma, né? Se você tiver qualquer ganho de capital, você paga. E cá entre nós, se não paga dividendo, a tendência é valorizar a cota. Então, você pagaria dividendo, pagaria imposto aí no meio, tá? Quando você passa para o BDR, não tem a parte do o dividendo, os dois recebem, né? Mas aí eu já mostrei aqui que tem essa desvantagem do trazer o dinheiro para cá do dividendo, que paga esses 3,38 que lá fora você não pagaria. Tá? Então esse é um ponto que é negativo em relação ao Brasil contra o exterior e também vale a mesma coisa com relação ao ganho de capital de 35 mil. Agora, qual é a grande desvantagem do exterior? É que você paga uma taxa, um spread bancário na hora que você joga o dinheiro no exterior. Só que esse spread está cada vez menor. Né, você tem aí o que? Hoje a Stake, por exemplo, por que eu estou falando da Stake? Porque a gente vai trazer eles aqui no dia 23 de novembro para a gente fazer uma live junto, para vocês verem como é fácil abrir uma conta no exterior. Vocês vão perceber, né, que o spread é muito baixo. O spread hoje está em torno de 1,6% mais ou menos. Tá? Então, se o dólar tiver 5,50, vai ser ali próximo de 5,60, por exemplo. E isso é muito pouco. Por quê? Porque você não vai ficar jogando dinheiro para o exterior e trazendo para o Brasil, jogando para o exterior e trazendo para o Brasil. Provavelmente você vai jogar para o exterior e vai ficar com ele 10 anos no exterior. Então, se você diluir esse 1,60 em 10 anos, seria 0,16. Né? Se você diluir em 16 anos, é 0,10 ao ano. Então, é muito pouco em relação a essa questão dos dividendos, embora os dividendos sejam pagos só sobre os dividendos, né? Não seja pago sobre o total. Eu, particularmente, assim, eu acredito que a pessoa ela tem que andar, né, na linha dela. Eu acho que sempre que você bota a carroça na frente dos bois, é ruim. Então, tem gente que vai ficar meio ainda pé atrás de investir no exterior, achando que é complicado e etc. Tudo bem, a sementinha já foi colocada, começa a investir via BDRs. Tá? Inclusive amanhã a gente vai estar fazendo o Black Friday do nosso Dica Internacional e lá dentro tem uma carteira de BDRs também. E vocês já viram que tem uma grande gama de possibilidades para você investir em BDR. Tá? O que pode acontecer é que a liquidez vai fazer talvez uma ação da Amazon que lá no exterior é vendida com diferença de 1 centavo, ou do Google aqui vai ser vendida com uma diferença maior. Se bem que essas maiores já estão com diferença baixa, tá? Principalmente para empresas que não são tão conhecidas, o BDR pode às vezes ter assim, a compra é R$30 e a venda é 33, por exemplo. Aí você tem essa diferença grande, que é um spread muito maior do que o que mandar o dinheiro para o exterior. Então, esse é um ponto. Enfim, fica com essa sementinha. E se você já quiser abrir a conta no exterior, espera aí essa live do dia 23, tá? E você vai saber como é que faz isso. Se você já tem conta no exterior, em qualquer corretora, melhor ainda, porque aí você já se beneficia de investir lá fora e ter todos esses ganhos, né? Principalmente, o principal ganho não é quanto você vai ganhar, ou se é 5%, 3% para cá ou para lá. É você saber que a tua carteira não está só no risco Brasil, né? Ela está diversificada em vários países do exterior e a gente faz muita questão disso, né? O nosso analista internacional não sou eu, é o Rafael Rocha. E ele gosta muito disso. Inclusive, a gente está começando uma carteira de small caps amanhã, no dia 18 de novembro. E 2 das empresas, por exemplo, das 3 que vão entrar, não são dos Estados Unidos. Tá? É de um outro país completamente periférico. E a gente vai colocar exatamente isso. Por quê? Porque a gente precisa ter uma proteção realmente global. Então, é isso, gente. Abraços a todos. Quem puder assiste a live amanhã, que vai ser muito legal. Além disso, vai ser na live que a gente começa o Black Friday. Na verdade, a gente vai começar antes ainda nos nossos grupos, que o link estão aqui embaixo para você clicar e entrar no grupo do WhatsApp. E aí você vai receber ali a oferta também. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.